Fala galera, tudo bem? A Atalanta é campeã da Europa League. Foi uma grande final, um jogo extremamente interessante por vários aspectos. Primeiro porque acaba coroando um dos projetos mais legais de acompanhar do futebol europeu nessa última década, que é a Atalanta, um time mais do que consolidado dentro do seu modelo muito particular de jogo do Gasperini. Essa nem é a temporada de maior projeção da Atalanta, se a gente pensar em temporadas anteriores, ela já teve não só momentos melhores, como times melhores em relação a peças individualmente falando. É um time um clube, né, que precisa de de uma excepcional captação e desenvolvimento de jogadores, muitas vezes atacando mercados mais alternativos, potencializando dentro de um sistema muito específico, não é qualquer jogador que se adapta a ele, e depois vendendo, valorizando, né, conseguindo transferências, mas por conta disso também não segurando muitos desses jogadores por tanto tempo. Mas assim, o trabalho da Atalanta é um dos mais legais de acompanhar há anos. E é muito legal do ponto de vista de recompensa que esse título, que demorou tanto a vir, né? Porque a Atalanta poderia ter conquistado e merecia ter conquistado um grande título antes, mas é muito legal que esse título tenha vindo como um título europeu e diante da sensação da temporada, que é o Bayer Leverkusen do Xabi Alonso, quebrando a invencibilidade de um time que não tinha perdido na temporada inteira, um time que quebrou a hegemonia do Bayern na Alemanha, sendo campeão invicto da Bundesliga. Então assim, pra muita gente, até o Bayer Leverkusen era muito favorito. Eu não via muito dessa forma não, pra mim era um jogo bem imprevisível, no sentido de que um 3-0 para um lado ou para o outro não seria surpresa ou uma grande surpresa, porque são times, principalmente a Atalanta é um time muito capaz de encaixar muito bem o seu jogo e vencer bem um jogo, da mesma forma que pode não encaixar e pode em determinados cenários se tornar até de certa forma impotente se o adversário estiver executando bem a sua estratégia, estiver superando as marcações principalmente que a Atalanta se propõe a fazer. Então não acho que tenha sido uma super zebra nem nada não. Eu achei no fim das contas que foi muito legal como recompensa, né? Por mais que fosse legal ver o Xabi Alonso e o Bayer Leverkusen dele conquistar um título europeu também e tudo, agora, o título da Bundesliga de forma invicta já transformou essa temporada do Bayer Leverkusen em muito especial, em única, até porque foi um título inédito e com um contexto fantástico e tudo. Então acho que ficou muito legal do ponto de vista de coroar, de recompensar. Agora, muito mais do que isso, dos grandes personagens, dos times envolvidos, tem até um componente muito mais teórico aí, um contexto muito mais tático, que é muito legal e que esse enfrentamento naturalmente geraria. Então aqui a gente pode ir para diversas avaliações. Eu vou entrar no campinho já já para falar sobre os times, sobre os encaixes, sobre o que fez a Atalanta ser bem superior diante do Bayer Leverkusen, sobre a proposta do Xabi Alonso, que é questionável em determinadas escolhas, especialmente para o ataque, mas que tinha um objetivo claro, acabou não funcionando, a Atalanta foi superior, foi muito bem nos duelos individuais e a partir disso conseguiu ganhar o jogo. Mas antes de entrar especificamente nisso, e eu vou mostrar algumas imagens para ilustrar um pouco do que eu vou falar de componentes táticos, é legal porque na semana passada foi publicado um artigo na revista, uma espécie de revista, do setor técnico que faz avaliações táticas da Federação Italiana de Futebol, que é uma das referências em tática no futebol mundial, que forma muita gente nas suas escolas, né, de formação de treinadores e tudo, e que publica muitas teses, tem muita coisa pública que é legal, que dá para entrar lá no site, a maioria em italiano, alguns em inglês e tal. Na semana passada eles publicaram um artigo muito interessante chamado de Uma Nova Era, em que eles falam sobre um pouco das transformações do futebol ao longo dessas últimas décadas e montam uma espécie de linha do tempo para chegar ao que é o momento atual, com algumas das principais equipes da atual temporada se destacando por um aspecto em comum. E aí eles citam especificamente Bayer Leverkusen do Xabi Alonso, Bolonha do Thiago Motta, duas das sensações da temporada, usando uma espécie de um híbrido entre formas diferentes de atacar, né? Muito se fala hoje em dia sobre um jogo posicional, um jogo que privilegia a distribuição dos espaços, de preenchimento de espaços pré-determinados, né? Talvez o Guardiola seja o grande expoente dessa forma de olhar nas últimas décadas, e que influenciou muita gente. E muito se fala também sobre um jogo que permite maior aproximação, né? E a nomenclatura vai variar, né? Na Europa, de uma maneira geral, eles estão tratando isso muito como um jogo relacional, um jogo de aproximação entre os jogadores, basicamente, né? Então, assim, independentemente da nomenclatura, que eu acho que não é o mais importante, sim da ideia como um todo, você privilegiar espaços pré-determinados que você vai ocupar dentro do campo é uma forma de atacar. O outro é você tentar aglomerar, aproximar jogadores próximos no setor da bola para gerar dúvidas a partir daí. São dois modelos, se a gente simplificar bastante aqui, não que só exista 8 ou 80 nesse caso, acho que não passa por aí. E a ideia aqui é justamente essa, só que o artigo, ele vem de uma história que é contada muito a partir de como
as formas de se defender condicionam e modificam as formas de atacar nesse eterno ciclo do futebol, porque as tendências vêm e vão, né? Passando por transformações, tem evoluções do ponto de vista físico, de preparação, tudo mais, mas o futebol vai se transformando e muitas tendências do passado vão voltando, depois elas vão saindo de moda e assim vai. E essa é uma das partes mais legais de acompanhar em termos de futebol. Você vai notando como as transformações vêm e vão dentro do jogo. Então o artigo é muito interessante porque ele vai falando desde quando o Arrigo Sacchi revoluciona no Milan, a forma de marcar, numa época em que o futebol era muito orientado a partir de marcações individuais, né? Era muito homem a homem a marcação. E o Arrigo Sacchi chega com uma ideia de estabelecer um modelo defensivo que privilegia o espaço, o que deu origem à marcação por zona, né? A marcação por setor. Então você vai fechar, não exatamente agora você vai estar preocupado em ter um cara para marcar aquele outro especificamente. E sim você vai privilegiar a marcação de espaços. E isso traz transformações para o jogo. E aí o artigo vai desenvolvendo a partir disso e fala sobre como, com o passar do tempo, essa marcação que privilegia espaços, que pensa em fechar espaços do adversário, né? A marcação por zona, os adversários começam a estudar e tudo e vão entendendo que dentro desses espaços você vai encontrar algumas brechas, alguns que você pode tentar atacar. Isso vai te trazer para uma nova era do jogo também, que é a questão do estilo do Guardiola, de você ter espaços pré-determinados para atacar e principalmente privilegiando aqueles buracos ou aqueles espaços de mais difícil ocupação por parte de um sistema defensivo, e o que passou a ser, entrou muito em moda nos últimos anos, se chamar de meio espaço, muitas vezes, né? Espaços entre jogadores, quando você pensa, por exemplo, numa marcação de 4-4-2 com linhas bem definidas, você ainda vai ter alguns espaços que podem gerar dúvidas. E esse meio espaço se tornou o grande foco do futebol mundial nesses últimos anos. E com isso veio uma outra forma de se defender. Então agora a marcação volta a ser muito mais orientada, não necessariamente para ser marcação individual o tempo inteiro, mas mesmo que você privilegie o espaço, você sabe que em alguns duelos, em alguns momentos, para ser mais agressivo, a gente voltou a ver muita marcação individual também, formas de pressionar, de subir marcação, ou de encaixar marcação no campo defensivo, enfim. Então essas transformações são muito interessantes. E o artigo fala justamente sobre esse híbrido que vai se transformando numa nova forma de atacar, que é você pré-estabelecer alguns jogadores que vão ocupar certas posições, por exemplo, para tentar abrir o campo, mas sem que o restante do time fique ocupando espaços muito rígidos. Então você dá muita liberdade para que essas peças circulem pelo campo. Tem alguns gráficos dele lá que ilustram isso, inclusive com o Bayer Leverkusen no caminho. Então esse é um lado teórico do que o jogo é hoje, segundo, claro, esse artigo foi feito por alguns italianos, um deles é auxiliar hoje em dia da seleção da Arábia Saudita, né, que é comandada pelo Roberto Mantini, enfim. Esse é um lado interessante, por quê? Porque quando a gente fala sobre essa nova era, a figura que é mostrada pelo artigo é justamente o Xabi Alonso como um expoente desse novo momento do futebol. E quando eles falam sobre a força da marcação individual, eles citam naturalmente o Gasperini, porque o Gasperini nesse trabalho do Atalanta tem como grande marca a característica de uma marcação individual no campo inteiro. Então é um time que encaixa o campo inteiro para marcar o adversário. Eu ia falar os 11 contra 11, não necessariamente, porque tem algumas variações nisso aí. Mas é um time que sabe muito bem explorar esse tipo de marcação e de encaixe. E aí a gente entra no campinho do jogo, né? Se a gente for simplificar, eram dois times partindo de um 3-4-3. Se a gente quiser simplificar um pouco, claro, pode falar de 3-4-2-1, enfim, tem variações dentro disso. A novidade no Bayer Leverkusen era o Boniface não começar a partida, então era um Wirtz 9, um 9 móvel, poderia trocar de posição como mudou em alguns momentos com o Adli. Do outro lado, uma Atalanta dentro do seu modelo de jogo, sempre atuando dessa forma, que muda ali apenas a composição do trio de ataque, dependendo do caso, mas em termos táticos, é um time que ocupa o campo dessa forma. Então, do ponto de vista do planejamento tático, não tinha muita novidade. Assim como não seria nenhuma novidade a agressividade sem bola da Atalanta para encaixar esses duelos no momento sem a bola. É a grande característica da Atalanta nessa era Gasperini, então já tem muito tempo que o time joga dessa forma. Até aí, nenhuma surpresa. O que o Xabi Alonso aparentemente queria, né? Quando você enfrenta um time que vai para essas marcações individuais, o primeiro detalhe é, você já não enxerga mais em campo linhas bem definidas, porque a prioridade já não é mais o espaço, a prioridade é o adversário, é o jogador. Então se a prioridade é o jogador, tanto faz se o time tá com uma linha com 3, com 4, com 5, porque a sua prioridade não é preencher aquele espaço e ter um time, eu vou me defender com uma linha de 4, uma linha de 5, tal. Não é esse o ponto. Então os jogos da Atalanta não são jogos para você visualizar linhas, visualizar comportamentos, desenhos defensivos, e sim observar perseguições individuais, porque essa é a prioridade. E são formas, não tem certo e errado, tem momentos, tem execuções e tudo mais, e isso é muito legal. Então a Atalanta naturalmente jogaria dessa forma, o Xabi Alonso sabia disso, como todo mundo sabe que o Gasperini trabalha dessa forma. Ao colocar esse ataque,
Primeiro, ele coloca o Stanisic como ala pela direita, o que empurra o Frimpong para jogar como ponta pela direita desse trio de frente. Aí já tinha um aspecto, né? O Frimpong vai ser o ponta e não o ala. Geralmente, na maior parte da temporada, o Frimpong foi um ala de um lado, o Grimaldo ala pelo outro. O Wirtz vai ser o 9, ou 10, ou o falso 9, enfim. Vai ser o central desse trio de frente. O que ele provavelmente queria com isso aí? Manipular essas marcações individuais, que é algo que também é muito feito. Quando você enfrenta um adversário que vai para esse tipo de encaixe, o que você tenta fazer é tirar jogadores de posição e criar espaço para que outros tenham campo para correr. Porque se o adversário vai encaixar no campo inteiro, naturalmente você vai ter, na movimentação do seu jogador, você vai atrair um adversário que vai percorrer longas distâncias dentro desse modelo de jogo de longas perseguições, e isso pode gerar espaço para um passe em profundidade, para tentar botar, por exemplo, um Frimpong para correr. Então, qual parecia ser a ideia do Xabi Alonso? Explorar duas questões principalmente. Uma, lado direito. O Stanisic vai ser um ala que vai ter menos a saída ao fundo. Se ele vai bater de frente com o ala adversário, no caso o Ruggeri, que era o ala pela esquerda, o Stanisic trazendo para dentro, ele pode tirar de posição o ala adversário. Então, você vai atrair o Ruggeri para acompanhar o Stanisic por dentro, que pode abrir mais um corredor direito para a velocidade do Frimpong, jogando como um ponta, batendo com o Kolasinac, que era o zagueiro pela esquerda nesse caso. Então, entendendo que o jogo vai ser definido por duelos individuais, o Xabi Alonso provavelmente queria manipular esses encaixes. Vou trazer um ala para cá, o que vai me deixar com mais campo para explorar um contra um com o meu jogador mais rápido, que é o Frimpong, e talvez isso possa gerar vantagem. O Frimpong correndo em campo aberto contra o Kolasinac tende a ser favorável. Outro aspecto, o Wirtz vai ser o 9. Eu vou tirar a referência de um centroavante diante desse zagueiro central e vou fazer com que, sabendo que os dois volantes da Atalanta vão subir para pressionar os dois volantes do Bayer Leverkusen, então ficou muito claro como Ederson e Koopmeiners subiam para pressionar Xhaka e Palacios, como esses volantes do Bayer Leverkusen são importantes em saída de bola, eles vão baixar, os meio-campistas da Atalanta vão subir muito, vai criar um certo espaço nesse centro do campo. Se eu tiver um 9, que na verdade é um 10, o Wirtz, e ele puder baixar para receber nesse espaço vazio, ele vai ter espaço e mais do que isso, ele vai atrair a marcação do Rien, que é o zagueiro central do adversário. Ou seja, eu já estou tirando um desses jogadores de posição por dentro. Ou seja, se o Wirtz recebe com o campo para girar, para receber, para organizar, ele pode ser mais um a acionar os pontas, os jogadores de velocidade. O Adli para entrar em diagonal da esquerda para dentro e o Frimpong para buscar não só a diagonal para dentro, como a diagonal para fora. Afinal de contas, a ideia é que o ala pela esquerda também não esteja lá. Então o Ruggeri vai ter acompanhado o Stanisic e assim pronto. Gerei espaço para os meus dois jogadores de maior velocidade e para que o Wirtz consiga condicionar o jogo por dentro. Então assim, do ponto de vista de plano teórico, fazia sentido. Agora, do ponto de vista de execução, não funcionou. Nos primeiros 10 minutos, o Bayer Leverkusen até tem algumas saídas que conseguem gerar isso, alguns passes em profundidade. Depois isso só vai acontecer ali a partir de uns 30 minutos mais ou menos. Por quê? Que aí vem o outro lado da história. A execução da Atalanta foi muito bem feita. E a agressividade da Atalanta, até por estar acostumada a jogar desse modelo de jogo, porque não é fácil, né? Quando você opta por fazer uma marcação individual, basicamente no campo inteiro, você tem que confiar muito na capacidade dos seus jogadores de ganharem duelos defensivos. E não só os seus zagueiros, mas os zagueiros também vão precisar ser jogadores que são confiáveis pro duelo, pro enfrentamento direto, pra imposição física, mas eles vão precisar ter velocidade, resistência, leitura de espaço, porque eles vão ter que acompanhar adversários pelo campo inteiro. E mais, o seu time vai ter que ter um comprometimento sem bola no campo inteiro também, porque um desencaixe de marcação, um duelo perdido, traz um efeito dominó, porque se você perder um duelo, alguém vai precisar sair do seu jogador, da sua referência, para ir compensar, e essas compensações vão deixar alguém livre em algum ponto do campo. Então esse é um ponto que até faz com que a defesa de muita gente seja por uma defesa por zona, porque você passa a... Como você está priorizando os espaços, você consegue fazer compensações com espaços mais curtos, menos deslocamentos dos seus jogadores. Quando a marcação é individual, com perseguições tão longas, você tem que ter uma confiança muito grande de que esse jeito de jogar está muito bem definido e bem treinado na cabeça de cada um desses jogadores. Esse é um mérito tremendo do trabalho do Gasperini. Então assim, essa marcação vai começar lá na frente com o Lookman pressionando o adversário, no caso o Tapsoba, zagueiro pela direita. Vai precisar que o Scamacca faça esse trabalho, pressionando a saída de bola de um Jonathan Tah, por exemplo. Vai precisar que o De Ketelaere faça essa marcação pelo outro lado. Todo mundo precisa marcar, todo mundo precisa ser forte nos duelos defensivos. E a Atalanta é isso, e foi isso. Então acho que o grande ponto do jogo foi a agressividade da Atalanta para executar essa marcação, impedindo que a estratégia do Xabi Alonso chegasse perto de ser concretizada. Porque se a ideia era explorar esses espaços, manipulando esses encaixes de marcação, a Atalanta não deixou isso acontecer. Não deixou por quê? Porque a pressão era tão grande perto da área adversária
que o Bayer Leverkusen raras vezes teve a bola com tranquilidade para enxergar o jogo de frente ou para receber com o mínimo de conforto e tentar o passo seguinte nesse tipo de jogada. Então quase sempre o jogo se desenvolvia perto da área do Bayer Leverkusen nos primeiros passes, já com a Atalanta completamente encaixada para forçar um erro ou até forçar uma ligação direta. E aí veio o grande problema dessa formação do Xabi Alonso. O Bayer Leverkusen não conseguia somar os primeiros passes para progredir minimamente, para conseguir, aí sim, acionar a velocidade no espaço que pretendia, e o jogo passa a ser um jogo de bola longa sem ter ninguém para ganhar esse tipo de duelo, protegendo, conseguindo reter a bola, usando o corpo para fazer um pivô, porque o Adli não é um pivô, porque o Wirtz não é um pivô, porque o Frimpong não é um pivô. E aí você forçar essa bola mais longa para esse trio mais leve, significava vantagem dos defensores da Atalanta, que de novo, são jogadores muito acostumados a esse tipo de enfrentamento. São zagueiros muito acostumados a esse 1 contra 1. Então, se a bola vem quebrada, se a bola vem pelo alto, se a bola vem para disputar de costas, no caso desses jogadores de frente, não vai sair uma jogada dali, dificilmente vai ter continuidade. E aí fez falta um Boniface, que poderia ter físico para reter essa bola, para tentar dar sequência aos lances e também velocidade para atacar esses espaços. Então, em termos de características, o Boniface também poderia gerar essa movimentação. Talvez a prioridade inicial do Xabi Alonso tenha sido tirar a referência de um 9. Acabou não funcionando. A ideia fazia sentido, mas acabou não funcionando. Aí é aquela história. Não é porque dá errado que não fazia sentido ou que a ideia era péssima. Não, a execução foi ruim, ou a execução do adversário foi melhor e impediu que ela acontecesse. Então o jogo teve muitos componentes muito interessantes. E assim, para destacar individualmente, além do Lookman, obviamente foi o grande nome da final pelos gols, o Ederson fez uma partidaça, né? Ederson e Kopp Meiners acabaram com essa saída de bola. O Xhaka é o termômetro da temporada da posse de bola do Bayer Leverkusen. O Ederson fez inúmeros desarmes. O Kopp Meiners também, porque os dois se alternam. E aí tá outra grande virtude da Atalanta. A capacidade, e aí tem muito a ver com o tempo de trabalho, com jogadores muito acostumados a esse jeito de jogar. A capacidade como o time consegue, dentro de campo, estabelecer essas trocas de encaixes, né? Porque o adversário tenta se mexer. A ideia do adversário é justamente abrir espaços no campo, a partir dessa movimentação, gerar dúvidas. Se a marcação é individual, vou movimentar, vou rodar de um lado para o outro e assim eu gero dúvida. Só que a Atalanta consegue ter esse tipo de leitura em campo para falar, agora fulano é seu e eu vou estar com esse aqui. E os jogadores conseguem fazer esse tipo de direcionamento dentro de campo. Vamos para algumas imagens do jogo, que aí dá para falar um pouco desses aspectos que eu já falei aqui também. Começando por um pouco do que eu falava antes, né? O Stanisic por dentro. Essa é uma saída de bola que tem ali os três zagueiros da Atalanta. O Stanisic está por dentro, fazendo justamente essa ideia de trazer para dentro o Zappacosta e gerar espaços pelo lado do campo. Pro Frimpong. O Frimpong vem receber essa bola, só que o Frimpong já recebe pressionado de costas, o que já dificulta para que ele ataque o espaço. Aí o giro tem que ser muito bem feito. E nesse caso é o Kolasinac quem tá saindo no Frimpong, o zagueiro pela esquerda da Atalanta. O Adli já estava pronto nesse caso como atacante central, caindo pela direita para tentar. Se o Frimpong atrair o Kolasinac para fora de posição, o Adli vai tentar atacar o espaço. E o Rien já tá com ele por aqui, ou seja, já teve aquela troca. Foi muito comum, Wirtz e Adli estavam trocando posição com frequência. Mais um caso. Saída de bola do Bayer Leverkusen, tentando somar esses primeiros passes. Até saiu dessa vez o passe. O Ederson estava pressionando o Xhaka ali na altura da entrada da área. O Wirtz baixando bastante. Então, nesse caso, dá para ver que o Jim City está pressionando, um dos zagueiros, né? Pressionando o Wirtz no campo de defesa do Bayer Leverkusen. E o Rien pressionando o Adli também no campo de defesa, impedindo que essa bola recebida de costas tenha liberdade, para gerar problema que a gente vai ver que se repetiu muitas vezes. Agora cenário de saída de bola mesmo, né? Dentro da própria área. Olha quantos jogadores a Atalanta tem para pressionar essa saída de bola. Tá tudo encaixadinho. Os três jogadores de frente marcando os três zagueiros do Bayer Leverkusen. Por dentro, o Ederson tá pressionando o Xhaka, os dois volantes, né? Kopp Meiners e Ederson pressionando os dois volantes do Bayer Leverkusen. Lá do lado direito, lá em cima da imagem, o Zappacosta tá mais alto nesse caso, porque a bola tá indo para aquele lado, então o Zappacosta é quem salta. É sempre, como eu falei, o ala do lado em que a bola sai, salta para pressionar o lateral ou o ala que vai fazer essa saída de bola. Nesse caso, a bola vai chegar ao Grimaldo para fazer a saída de bola, o Zappacosta vai subir. E isso faz com que do outro lado aqui o Ruggeri recue um pouco. Da mesma forma, se invertesse o jogo para sair por aqui com o Stanisic, o Ruggeri subiria para pressionar e do outro lado o Zappacosta recuaria. Os alas ditam um pouco, são basicamente os únicos jogadores que não vão para esse encaixe o tempo inteiro, porque os zagueiros saem para pressionar, acompanham o campo inteiro e tudo mais. Então esse é um cenário de saída de bola. E aí esse passe que entra sempre muito pressionado, essa sequência da saída, né? Então você vê que quem recebe a bola,
quase sempre já tem alguém ali no cangote, já tem alguém ali chegando para tirar espaço, para que o giro tenha muita dificuldade. Tanto que, logo na sequência, esse passe de primeira, não dá muito tempo para domínio, esse passe sai forçado. O passe sai forçado, a bola já não chega e o Rien já recupera a bola no centro do campo, conseguindo uma antecipação. E assim você vai minando a saída de bola e a posse de bola do adversário. Você sempre pressiona, força o erro, antecipa, ganha um duelo defensivo, se estabelece no campo de ataque de novo. Mais uma saída de bola, dessa vez o Bayer Leverkusen é até mais perto do meio campo, tá? A Tapsoba vai tentar um passe mais vertical, tá tudo encaixado, como sempre na Atalanta, a saída de bola da Bayer Leverkusen tá toda encaixada homem a homem. Olha o movimento que o Adli vai tentar fazer, saindo lá da meia esquerda, da ponta esquerda, né, para tentar baixar, porque os volantes da Atalanta são agressivos, sobem para pressionar os volantes do Bayer Leverkusen, no círculo central ali, atrás do círculo central tem um certo espaço. O Adli visualiza esse espaço, vai tentar baixar para receber nessa área. Teoricamente é uma área vazia, mas o Rien também fez um jogo muito correto do ponto de vista de duelos defensivos, de leitura de antecipação. Ele vai, duela, ganha o duelo, bola recuperada pela Atalanta mais uma vez. Mais um cenário de saída de bola. E o que começa a acontecer? O Bayer Leverkusen não consegue progredir, né? O jogo era todo da Atalanta ganhando esses duelos defensivos a partir desse comportamento. Aí, bola longa. O goleiro do Bayer Leverkusen já vai tentar uma ligação mais direta. Só que ligação mais direta é um problema, porque o time não tem alguém para reter essa bola, receber essa bola lá na frente. O que vai acontecer no lance? O Adli tenta dominar, ele já tá começando, já tá chegando a pressão no Adli. Ele tenta fazer um passe de cabeça num pivô que ele não é. O passe é errado, a bola sobra para quem? Pro Lookman. Essa é a origem do 2-0 e é um ótimo exemplo disso. A saída de bola não encaixa, o time é forçado a ir para uma bola longa, a bola longa não tem um alvo para receber, colocar no chão, dar continuidade numa saída mais direta, a Atalanta ganha duelos defensivos, recupera a bola, pega um adversário muitas vezes mais desorganizado, ou saindo, ou tentando sair. E essa é a origem do 2-0. Mais um lance um pouquinho depois. Agora é o Wirtz tentando circular muito para tentar sair dessa marcação individual, para tentar gerar espaços, para tentar organizar o jogo. Ele baixa até o campo de defesa agora pelo lado direito. Ele vai tentar lançar o Frimpong em profundidade, que seria uma das grandes armas, como a gente falou, do objetivo tático que o Xabi Alonso tinha com essa escalação. Só que não acontece por quê? Primeiro porque o Rien, de novo, zagueiro central do trio, tá aqui pressionando, tá incomodando o Wirtz é obrigado a já receber forçando um passe, não tem aquele tempo, aquele segundo pra esperar o tempo certo, achar o passe, esperar o Frimpong se colocar nas costas do Ruggeri, nem chega a acontecer. Detalhe, nesse caso é o Ruggeri quem está antecipando essa opção de um passe em profundidade, porque era óbvio que o Bayer Leverkusen procuraria isso. E o Ruggeri é inteligente, ele já antecipa essa leitura e já começa a correr para trás antes mesmo do passe acontecer. Outro detalhe, nesse caso é o Ruggeri e não o Kolasinac. Por quê? Porque a Atalanta sabe muito bem trocar esses encaixes. E se a ideia do Bayer Leverkusen era justamente gerar essa dúvida com o Stanisic centralizando, o Stanisic está ali no círculo central, no campo de ataque nesse caso. E o Kolasinac está em cima dele. Então o Kolasinac e o Ruggeri trocaram as suas referências individuais de marcação e isso significa uma bola recuperada no campo de defesa. Aí é um raro momento, o Bayer Leverkusen tem dois ataques seguidos, um pro Wirtz em profundidade, que é esse, um pouquinho antes aquela bola que o Grimaldo tenta encobrir, poderia ser o momento pro Bayer Leverkusen voltar pro jogo se faz 2-1. Esse é legal porque é um raro lance em que o Bayer Leverkusen tem a bola no campo de ataque, consegue colocar mais gente e aí a gente começa a ver um Bayer Leverkusen mais próximo do que se propõe a fazer. Mais próximo daquilo que eu falava lá no início sobre o artigo italiano, sobre o jeito de jogar do Bayer Leverkusen. O Bayer Leverkusen tenta abrir o campo, tenta muitas vezes com as alas ou com os pontas, não é necessariamente um ou outro, mas sim alguém. Esse alguém pode variar, mas mais do que isso, ele vai tentar aproximar jogadores perto da bola para gerar opções de passes curtos de um time que trabalha em espaços reduzidos. Esse é um bom exemplo. Por dois motivos. Primeiro porque a gente consegue ver perto da bola vários jogadores do Bayer Leverkusen. Então a gente está vendo que é uma imagem que já tem os zagueiros do Bayer Leverkusen no campo de ataque, algo raro dentro do jogo. Tem o jogador com bola, no caso o Xhaka. Num raro momento em que ele não está sendo pressionado, sufocado, ele consegue ver o jogo de frente. E ele tem à frente dele 3 jogadores por dentro, mais uma opção à esquerda, mais uma opção à direita. Olha quanta gente perto do setor da bola. E aí pode ser um problema, porque você tem espaços reduzidos, jogadas rápidas, passes curtos rápidos, e é legal porque só nessa imagem já dá pra ver no mínimo 2 jogadores da Atalanta apontando, porque aí é aquela questão da comunicação. Quem fica com quem? Quem é de quem nesse momento? Se o encaixe é individual e se essas trocas precisam ser muito dinâmicas,
você gerar muito. Nesse caso, o Bayer Leverkusen conseguiu gerar dúvidas a esses encaixes. E nesse raro momento em que o Bayer Leverkusen conseguiu ter tempo para o seu passador e ter dúvida para os encaixes defensivos, saiu um passe em profundidade, é que não consegue aproveitar o Bayer Leverkusen, mas teve a bola dentro da área para o Wirtz, que poderia ter diminuído a partida nesse momento. Então são exemplos, nesse caso é um bom exemplo daquela figura, daquela imagem que o artigo italiano trouxe, sobre como esse é um modelo de jogo que vai ter alguns espaços pré-determinados, especialmente, que eles falam até, né? Os zagueiros podem guardar posição? Podem. O centroavante, dependendo do sistema tático, um ala, um ponta, alguém que possa abrir o campo, mas por dentro o time tem muita mobilidade para preencher, para ocupar, não para preencher espaços pré-determinados, e sim para preencher o setor da bola, para gerar mais dúvidas, aglomerando, né? Aproximando opções de passe. É uma das características do Bayer Leverkusen, do Thiago Motta, do Bolonha nessa temporada e tudo. Então assim, foi um jogo muito interessante, porque colocou frente a frente grandes trabalhos, o da Atalanta mais consolidado porque está há muito tempo, dentro desse jeito de jogar que é muito legal já há várias temporadas e muito particular. Um Bayer Leverkusen que tem um jeito de jogar também particular e que começa a ser tratado até como uma tendência, como algo, não diria revolucionário, mas algo importante nesse momento, nessa linha do tempo tática do futebol. E dessa vez a execução do lado do Gasperini, a execução desses encaixes agressivos de marcação individual foi decisivo para que a Atalanta fosse superior. Além, é claro, do brilho de quando você recupera a bola, de você cria a situação, de um Lookman absolutamente inspirado, o segundo gol é um golaço. E a Atalanta consegue uma grande vitória nessa final. Foi um super título para coroar um grande trabalho, o que gera até um valor maior ainda por ter parado, por ter desbancado um time que estava invicto, que era tão badalado nessa temporada. Então acho que não tinha cenário, não tinha palco maior para a Atalanta ser coroada com um título que ela já fazia por merecer há tanto tempo. Sim, claro, tinha uma Champions, mas dentro do que estava disponível, do que era possível, ganhar uma Europa League dessa forma, com essa exibição, com essa execução, enfrentando um adversário que teoricamente entrou em campo pronto para tentar desestruturar o seu jeito de jogar, essas marcações individuais, a Atalanta conseguiu um espetáculo de resultado a partir de um espetáculo de atuação. Foi um jogo muito legal, diria que assim, era um dos jogos mais aguardados da temporada por esse embate tático, e acho que o jogo entregou isso. Talvez tenha decepcionado muita gente porque o jogo acabou sendo definido cedo, né? E porque o Bayer Leverkusen não conseguiu produzir o que a gente esperava. Poderia ter sido um jogo melhor do ponto de vista de alternância, um jogo mais aberto, um jogo mais igual em termos de placar, até com mais emoção. Poderia, isso é verdade. Mas do ponto de vista de enfrentamento tático foi muito legal. E poderia ser legal indo para um lado ou para o outro. Dessa vez foi legal indo para o lado da Atalanta. O espaço está aberto aí, hoje naturalmente seria um vídeo mais longo, porque tinha todo esse lado do contexto tático, até esse lado do artigo, que veio numa hora muito interessante, logo antes dessa final da Europa League também, além do grande jogo que foi. Um abraço para todo mundo e até a próxima.